Galera, dá uma olhada no título dessa notícia. Mulheres emitem menos gases de efeito estufa do que os homens, aponta economista, né? Então eu estou gravando isso aqui no dia 8 de março, não sei que dia que eu vou publicar no meu canal. Acredito que amanhã, na manhã do dia 9, ou talvez você esteja vendo isso aí no dia 9, mas estou gravando aqui no Dia das Mulheres, então muito conveniente gravar isso aqui no Dia das Mulheres. Provavelmente você, assim como eu, não liga para essa história de Dia das Mulheres, você sabe que isso é uma invenção comunista, então a gente não leva muito a sério essa história, mas mesmo assim vem a calhar para a gente falar um pouco da hipocrisia desse pessoal que faz toda essa sorte de políticas contra os homens, esse monte de críticas e tal, essa coisa aí do patriarcado, do machismo, e também o pessoal que faz todo esse lobby ambientalista que a gente sabe muito bem também que é uma grande furada. Vamos dar uma olhada então nesses dois pontos aí, analisando essa interessante notícia que foi trazida aqui pelo site Globo.com. Não se esqueça, deixe o seu like, seu comentário neste vídeo, se inscreva também, considere se tornar membro aqui do meu canal, contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês, também pode clicar no botão valeu demais aí, colaborar com este meu modesto trabalho, não vai fazer falta para você, mas vai me ajudar bastante. Então vamos dar uma olhada aqui nessa notícia que traz a opinião, os dados apresentados aqui, o estudo que está sendo desenvolvido e que vai ser publicado em breve pela economista Oriane Wegner, ou alguma coisa nesse sentido aí. Foi citado primeiro no jornal francês Libération, não sei também como é que pronuncia, mas foi republicado pelo pessoal do Globo aqui e vai ser publicado na íntegra aqui, esse estudo dela, no Banco da França hoje ainda, né? Talvez já tenha sido publicado, não conferir isso também não faz a menor diferença na nossa vida. E qual é o motivo que justifica, e qual é o fator que justifica esse fato apresentado por ela aqui, de que mulheres emitem menos gases de efeito estufa do que os homens, né? O fator aqui é que homens consomem mais bem e serviços emissores como o combustível, não é aquilo que você estava pensando, né? Não é questão de flatulência, embora a piada seja muito boa nessa história aí. Estamos falando dos hábitos de consumos de homens e mulheres. Então vamos colocar duas coisas logo no início dessa nossa discussão, dessa nossa conversa aqui, né? Em primeiro lugar, é muito ridículo mesmo, já passou totalmente da questão ideológica, essa misandria, né, este ódio ao homem, uma coisa absurda e que não faz o menor sentido na prática, e é uma coisa completamente hipócrita acima de tudo, porque todos nós dependemos diariamente, homens e mulheres, todos nós dependemos diariamente do trabalho de muitos homens, uma quantidade inimaginável de homens que fazem serviços aí que mulher nenhuma quer fazer, essa é a grande verdade. Homens que dão duro em trabalhos extenuantes, trabalhos insalubres, trabalhos perigosos, que reduzem muito a qualidade de vida desses homens e fazem com que a maior parte dos acidentes de trabalho tenha como vítimas homens, diga-se de passagem, né? Então, a sociedade como um todo depende do trabalho masculino para se manter como ela é hoje. Se você acabar com o trabalho masculino, há homens, como a Natália Arcuri falou lá, que homens morrem muito cedo, graças a Deus, né? Imagino que tem um monte de homens que compram os cursos dela, não sei por que ela falou isso aí, qual o grau de alienação mental que a mente esquerdista dela sofre, né? Mas homens estão envolvidos na construção civil, na manutenção de redes elétricas, na limpeza de esgotos, na coleta de lixo, todos esses trabalhos aí que mulher nenhuma quer fazer. Você não vê nenhuma feminista reclamando da falta de vagas em caminhões de lixo para as mulheres, né? Querem apenas trabalhos bem qualificados e bem remunerados, mas aquele trabalho braçal difícil de ser feito, só os homens que fazem, né? Então o pessoal fica aí apontando vagas, né, em trabalhos mais tranquilos, trabalhos bem remunerados, com uma boa assim, imagem, né, com status. Esse pessoal se esquece de que o percentual de homens que trabalham nesses serviços também é muito baixo, não é só o percentual de mulheres, é o percentual de homens ali. A extrema, imensa, esmagadora maioria dos homens trabalham em serviços que não têm esse status e não têm essa remuneração, os trabalhos em grande parte sofridos, né? Então, homens são responsáveis, em sua maioria,
por manter a sociedade funcionando como ela funciona, mantendo aí tudo funcionando perfeitamente para as mulheres inclusive. Então esse pessoal gosta de usufruir das tecnologias que nós temos hoje, da qualidade de vida, do padrão de vida que nós levamos hoje em dia, e parecem se esquecer ou ignoram completamente esse fato, ou são simplesmente hipócritas, né? Vai saber, parecem se esquecer que a maior parte de tudo isso aí é mantida por homens que dão duro todos os dias para fazer com que a nossa sociedade funcione dessa forma. Então, essa misandria aí é uma hipocrisia, uma coisa assim até, eu diria, de baixo nível intelectual, uma coisa assim cretina, para usar um termo mais preciso, mais incisivo. Além disso, também tem a questão ambientalista dessa coisa aí de com o consumo de carbono é uma coisa absurda, consumo de combustíveis fósseis, né? O mais curioso de tudo é que se você tivesse o cenário perfeito para esse pessoal ambientalista, esses ecossocialistas, esses ambientalistas melancia, se você tivesse esse cenário aí de um consumo de energia elétrica inexistente ou um baixo consumo de energia elétrica, porque isso aí reduziria as emissões de gás carbono, você veria uma sociedade que as mulheres simplesmente não conseguiriam viver como elas vivem hoje. Então, em menos de uma semana, nós voltaríamos ao estado de coisas que existiu na maior parte da história da humanidade, que é os homens comandando tudo, porque tudo depende deles para existir, para ser mantido, né? Então, é curioso ver essas duas coisas interligadas no estudo dessa mulher aqui, que parece, né, essa economista, né? O que economista está falando aí de gases de efeito estufa, né? Mas ela parece desconhecer esses dois fatos, que as mulheres hoje em dia só têm o padrão de vida que elas têm por conta do alto consumo de combustíveis fósseis, né, que geram energia elétrica, e por causa do trabalho de homens também anônimos, com os quais ninguém se importa, que ninguém liga, que nunca aparecem nesses estudos feministas aí, mas que sustentam a nossa sociedade. Então vamos dar uma olhada aqui, depois desse longo preâmbulo aqui sobre feminismo, misandria e ecossocialismo, vamos olhar aqui os argumentos que ela utilizou para fundamentar essa afirmação dela. Então, segundo o que essa economista expôs aqui, um estudo sueco de 2021 disse que as tendências de consumo dos homens causam, em média, 16% mais de gases de efeito estufa do que as mulheres. E olha como a coisa vai ficando ridícula e forçada aqui. Os homens são mais propensos a ir para destinos de férias mais distantes e ir de carro, né? Eu não sei como é que é a realidade lá, mas aqui no Brasil, grande parte dos homens, especialmente os casados, viaja mais por insistência das esposas do que por vontade própria, né? Parece que isso não foi levado em conta aqui no estudo, ou talvez lá na Europa seja diferente. Por outro lado, as emissões de gás carbônico relacionadas a aeronaves são ligeiramente maiores para os homens do que para as mulheres. Esse aqui é o tipo de coisa que pode ser explicado por N fatores. Homens fazem mais viagens de negócio, mulheres preferem trabalhar ou viajar aí a negócios, por exemplo, para lugares mais próximos. Homens acabam ficando com a bucha de ter que viajar para outros continentes, para outros países. Aí isso pode ser explicado por N fatores que não a própria vontade masculina. É claro que esse pessoal tinha que chegar na história do consumo de carne vermelha, de carne bovina e de outros animais também. Esse pessoal odeia o consumo de carne, é uma coisa incrível, né? E aqui, segundo o que eles dizem, uma dieta com menos carne leva a emissões mais baixas. E aí 2/3 dos vegetarianos franceses são mulheres, ou seja, mais mulheres colaborando com isso aqui. Agora eles teriam que levar em conta o percentual de mulheres que são vegetarianas, né, ou veganas, enfim, para ver se esse número aqui tem alguma relevância no final das contas, porque se for só um punhado, uma meia dúzia de mulheres veganas ou vegetarianas, isso aí não faz diferença nenhuma no somatório, no cômputo total da emissão de gases de efeito estufa. Ah, tem mais mulheres vegetarianas que homens. Beleza, mas quanto que isso representa no total de pessoas, no total de consumo? Isso aí talvez nem faça diferença alguma nessa história. E aí o texto afirma que a emissão de gases de efeito estufa por parte dos homens é em média de 10 toneladas por ano, isso aqui, não é? Sendo que no caso das mulheres, esse valor é de 8 toneladas por ano aí. E isso aqui no cenário em que os homens gastam apenas 2% a mais do que o das mulheres, ou seja, os gastos masculinos seriam mais ineficientes do ponto de vista aí dos cuidados com o meio ambiente. E aqui eles mencionam en passant, né, quase assim como sem querer,
que existem fatores que são muito mais importantes no final das contas para medir as emissões de gases de efeito estufa, como por exemplo a questão de renda. O gênero, então, ou sexo, termina nem representando grande coisa no final das contas, essa disparidade aí. Porém, eles apontam aqui para o fato de que, ou suposto fato, né, vai saber, que mulheres são mais afetadas pelos efeitos das mudanças climáticas aí. E, de acordo com a ONU, uma pesquisa feita pela ONU, que foi citada aqui por essa economista, 80% das pessoas que foram forçadas a deixar suas casas por conta de eventos climáticos extremos são mulheres, né? Então resta saber por que tantas mulheres que saem das casas e não tantos homens. Provavelmente porque os homens ficam lá limpando a bagunça toda, resolvendo os problemas, né? Esqueceram de mencionar esse detalhe aqui porque não faz o menor sentido esse dado aqui, né? Se um tsunami ou, sei lá, um furacão ou qualquer outra coisa aí, o aumento do nível do mar, sei lá, afeta uma região, afeta uma cidade, um vilarejo, enfim, isso aí vai afetar homens e mulheres da mesma forma. Então esse número aqui é um número bastante questionável que não faz muito sentido no final das contas, serve apenas para criar um apelo emocional e fundamentar essa política aí de criar uma cisânia, uma rivalidade entre homens e mulheres, apenas para isso aí. Agora, o principal de tudo está no finalzinho dessa matéria aqui, né? Políticas públicas nacionais e quadros de ação internacional, olha só, poderiam se beneficiar ao levar em conta as interações entre gênero e meio ambiente para fortalecer sua eficácia e sua articulação com os objetivos da justiça climática. Olha que maravilha, ou seja, precisamos de mais políticas públicas, políticas coordenadas entre vários países para cobrar dos homens aí o peso deles, a pegada de carbono deles. Então, junta-se a misandria como política de governo, uma política globalista, e também a questão aí ambientalista como uma política de nível global também. Estão juntando o útil ao agradável nessa história aqui. E aquela velha questão, né? Como disse um sábio da internet, você é o carbono que eles querem eliminar. Todos os mecanismos que esse pessoal aponta para a emissão de gases de efeito estufa passam necessariamente pela piora da vida humana. Ou é para diminuir aí a disponibilidade de energia elétrica que vai arruinar a sociedade como nós a conhecemos hoje, seja aí fazendo lobby, pressão para que as pessoas parem de comer carne, para comer insetos, sei lá, qualquer outra coisa, algo que vai prejudicar a alimentação, principalmente de pessoas mais pobres, né? A oferta aí de proteína para pessoas mais pobres. Esse pessoal quer piorar a agricultura altamente eficiente como nós temos hoje, o que vai representar fome para a maior parte das pessoas. Então estamos falando aqui de um verdadeiro ódio à humanidade, um ódio ao ser humano, disfarçado de preocupação com o meio ambiente. É mais do mesmo, mais desse tipo de coisa que nós acompanhamos com tanta frequência assim. Desconfie sempre de quem quer defender o meio ambiente às custas da vida humana. Desconfie de quem ama mais bichos e plantas do que o seu semelhante humano. Não são pessoas confiáveis, merecem todo o nosso desprezo, merecem também que nós fiquemos de olho nessas pessoas para evitar aí, sei lá, sermos surpreendidos por qualquer maluquice que elas venham a fazer, vai saber, né? Mas o que você achou dessa pesquisa? O título aqui te enganou? Você achou que era outra coisa, que o tópico era outro? Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.